Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos chegando, começando aqui mais uma live no perfil do Instagram, @MariaMedeiros.pe. Que prazer receber vocês na noite de hoje. Boas-vindas. Vamos começar a noite com aquele habitual esquenta, onde você já vai dando boa noite e vai colocando aqui no chat de onde você está falando, não é? A noite de hoje promete fortes emoções. Eu sei que a gente vai contar com a presença de pessoas de todo o estado de Pernambuco, mas também pessoas de outros estados interessados pela temática que nós vamos tratar aqui nessa live. Bem-vindas, bem-vindos. Boa noite, vamos chegando. Vocês sabem que nesse movimento de esquenta a gente tem aqui uma dinâmica, né, de organização que diz respeito a convidarmos mais pessoas a estarem aqui com a gente. E você pode fazer isso agora mesmo, indo no aviãozinho, né? E convidando pessoas que estão aqui. Olha, tô convidando aqui meus amigos, enviar convite para pessoas que estejam transitando aqui no Instagram, à procura de um conteúdo relevante para escutar na noite de hoje, nessa live. Então seja você portadora, portador desse convite, dessa boa notícia. Nós vamos ter daqui a pouquinho, né, a presença super especial do deputado professor Paulo Dutra, que vai dividir aqui essa live comigo para a gente poder falar sobre a política pública de educação integral em Pernambuco. Então, no último dia 10 de julho, nós celebramos 12 anos da Lei Complementar 125, que criou o Programa de Educação Integral no estado de Pernambuco. E na noite de hoje, aqui no perfil do Instagram, @MariaMedeiros.pe, eu vou receber o deputado professor Paulo Dutra, ex-secretário executivo de Educação Integral e Profissional, que teve um papel, não é, muito importante, que foi protagonista na implementação dessa política pública educacional que inspira, que é referência para o país. Eu já vou ver se o nosso convidado está aqui para trazer ele aqui, para convidá-lo para esse bate-papo. Então, o deputado professor Paulo Dutra está entrando. Enquanto ele está chegando, vai mandando aviãozinho, vai chamando as pessoas para estarem aqui. Deputado, que Olá! alegria! Olá, Maria, coisa boa! Eu me encontrar com você, eu de casa e você também na sua casa. Isso é muito bom, muito Pois feliz. é, que alegria. Eu estou muito feliz e preciso lhe dizer que, em certa medida, emocionada, não é? Essa live, ela é uma live que vai contar histórias, né? O objetivo é que a gente revisite essa história, relembrando momentos marcantes, resgatando nomes de pessoas que estiveram junto com o senhor construindo essa história. Então, vamos começar. E eu quero, nessa viagem, né, entrando nesse túnel do tempo, eu quero ir para antes de 2008, deputado. Eu quero falar com o senhor, considerando que o senhor é professor da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, que o senhor foi gestor de algumas escolas e que viveu uma experiência que vale a pena ser compartilhada, de participar de um concurso, não é? De um processo de uma seleção para gerente regional, quando em Pernambuco ainda não havia, não é? Seleção para gerência regional. Fale um pouquinho para a gente desse antes da Lei Complementar 125, onde é que o senhor estava, quais eram as experiências profissionais que o senhor estava vivendo e como é que o senhor enxergava aquela fase experimental do tempo integral em Pernambuco.
Que bom, Maria. Que bom estar aqui com vocês. Dar uma boa noite assim bem forte a todos que estão nos ouvindo. Dizer da alegria da gente poder falar dessa experiência de 12 anos, de ter podido comemorar agora dia 10 de julho, 12 anos de uma política pública de educação integral e logo em dezembro vamos comemorar 10 anos da política pública de educação profissional que nós estivemos à frente também nos últimos anos. Pois bem, Maria, em 2007 eu era gestor da Escola Técnica Almirante Soares Dutra. Era uma época que eu fui convidado para assumir essa gestão em 99 para passar uma chuva, eu dizia que era passar uma chuva na Escola Almirante Soares Dutra. E terminei passando 8 anos lá na escola. Mas o que é que tem de interessante nisso tudo? É que o ex-governador Eduardo Campos, ele chega em 2007 e de imediato já abre essa seleção pública para o cargo de gerente de regional. Um cargo que, historicamente, ele era ocupado por pessoas ligadas politicamente aos grupos políticos. Até hoje ele é um cargo comissionado. E, na época, foi uma surpresa para todos nós. E eu, como gestor de escola, disse, parece que agora a gente pode tentar sem nenhum político. Eu havia votado no ex-governador Eduardo Campos, mas não tinha uma relação com ele. Não tinha relação próxima a ele. E tentei. Eu lembro que aí, quando você diz assim, vamos lembrar das pessoas que contribuíram. Eu lembro que eu tenho uma amiga trabalhou muito comigo, foi Lúcia. E eu disse, Lúcia, você vai organizar meu currículo. Porque quando saiu a inscrição, já saía, como é hoje em dia, é bem parecido com a de hoje em dia. Há pouco tempo, acredito que o ano passado, nós tivemos a seleção agora dos 16 gerentes regionais. E naquela época, em 2007, era um projeto piloto para as 4 regionais. E eu tive o prazer de ser selecionado como primeiro colocado na Recife Norte. Era uma regional que eu estava concorrendo, que eu sou professor desde então. Desde 1980 eu comecei na Recife Norte, fui gestor de 3 escolas na Recife Norte, então para mim era um prazer poder estar à frente da gerência da Recife Norte. Concorri e tive a grata satisfação de ter na minha banca examinadora a professora Eliette Santiago, que quando eu cheguei disse, agora parece que essa história aqui é séria, né? Porque a professora Eliette até hoje é um nome no estado de Pernambuco em relação à educação. E aí, dia 29 de março de 2007, eu assumi a gerência regional Recife Norte. Vinha de 8 anos do governo Jarbas, então era uma gerência muito política partidária mesmo, e eu fiz essa transição. Eu digo que fiz essa transição porque no próprio 2007, é importante dizer aqui que na época nós fomos os 4 primeiros, que isso aí inspirou o Brasil. Logo em seguida, o Ceará fez uma seleção pública para esse cargo, bem interessante. Então, fui eu, professor Sinésio, Sueli Almeida e professora Sandra Monteiro. Então, isso para mim é uma alegria poder voltar, eu digo voltar ao passado, você me der essa oportunidade. E durante o ano de 2007, no mesmo ano, nós fomos convidados, eu e a professora Sueli, é bom relembrar o passado às vezes, né? Muito fomos bom. Convidados para construir essa transição do que era o programa de educação integral, como ele foi pensado, e construímos juntos, estudamos juntos, eu e professora Sueli. Eu acredito que nós começamos em julho de 2007 a fazer esse estudo, a fazer essas reuniões. Lembro do ginásio pernambucano, a primeira reunião que nós fizemos, com 51 escolas para se transformar em 2008. Lembro da construção da Lei 125, e aí, tanto eu quanto a professora Sueli, Recife Norte e Recife Sul, nós ajudamos a construir essa transição. Lembro muito da professora Marilene Montarroios, quando ela era gerente geral do programa e precisava ter essa transição. E ela me visitou enquanto gerente de regional, porque eu era responsável na época, em 2007, pela primeira escola, pelo primeiro centro de ensino experimental, que era o ginásio pernambucano. Então, ela tinha todo um carinho nessa passagem, eu digo assim, desse bastão. E quando eu fui escolhido para ser gerente, eu fui convidado pelo ex-secretário Danilo Cabral, Margarete Zapponi, Aida Monteiro, era o povo da época, Milton Mota, que depois foi secretário. Então, isso para mim foi uma surpresa, mas uma surpresa muito agradável, mas cheia de desafios. Porque o convite, ele veio, eu digo, com uma responsabilidade maior. Porque, de imediato, eu assumi como respondendo pela gerência geral e fiquei
lá no programa de educação integral de janeiro a maio, acumulando com a Agré Recife. Entendi. Então, o senhor estava como gerente da Recife Norte e acumulando a gerência do programa de educação integral. Ô, professor Paulo, fale um pouquinho sobre aquele clima nessa transição, não é, da fase experimental para a política pública, que diz respeito ao estudo que foi feito, que o saudoso ex-governador Eduardo Campos considerou, né, essa decisão foi tomada com base em evidências. E assim, fale um pouco sobre essa virada de chave para que o programa, o que era colocado de maneira experimental, se tornasse política pública. Na época, Maria, foi uma surpresa muito grande, inclusive para mim ter sido convidado. Eu estava ali contribuindo, estudando, para mim foi muito bom. Eu tinha muito interesse de saber como era essa escola experimental, como ela surgiu lá em 2004, é bom que se diga. Eu já era gestor da Escola Técnica Almirante Soares Dutra em 2004, eu cheguei lá em 99. Eu tive aquele sonho, aquela vontade de me candidatar a gestor também da escola do ginásio pernambucano e pude construir como gerente da Agré, mas eu sempre pensando que eu estava ali porque eu era responsável por uma das escolas. E, na verdade, o ex-governador Eduardo Campos, Danilo, já via em mim essa possibilidade de fazer a transição. No começo foi muito doloroso. Primeiro, por quê? Porque quando surge o ginásio pernambucano, quando surge o experimento, sempre era dito a mim, era sempre dito a gente. É uma experiência que não é para todos, que não é política pública. E eu venho do público. Eu tenho quase 40 anos trabalhando no setor público. Então, isso para mim foi um choque muito grande. Mas quando eu fui convidado, de imediato, nós já vimos assim, eu digo que eu vi assim, uma luz no fim do túnel, que foi, todos os 20 centros, eles tinham os seus gestores como cargos comissionados. Então, eles podiam ser da rede e eles podiam não ser da rede. Então, na transição, na construção da Lei 125, eu já disse, não, se nós vamos estudar essa política, se há essa possibilidade de colocar enquanto política pública, todos para assumir a gestão têm que ser da rede. Então, para mim, já foi um ganho e eu comecei a ver essa possibilidade de mudança para algo que se tornasse uma política pública. E o ex-governador Eduardo Campos, nas reuniões dele, ele era muito decisivo. E ele dizia, não me interessa ter o ginásio pernambucano funcionando bem, onde eu olho aqui da sacada do palácio e vejo essa escola, e eu, enquanto governador, não poder dar essa possibilidade de escola a todo e qualquer pernambucano. Toda e qualquer cidade. Então, todo o estudo que foi feito em 2007 para transformar em política pública, todo já vislumbrava chegar em 2010, que era o final do mandato dele, com a possibilidade de atender a maioria dos estudantes. Tem um número que chama a atenção, na verdade, quem fez na época foi a Trevisan, esse estudo, e mostrava, porque o ginásio pernambucano se dizia na época que era uma escola para atender 1.000 estudantes. Então, o estudo foi feito para que chegássemos em 2010 com 160 escolas integrais, cada um atendendo 1.000 estudantes. E aí nós teríamos 160 mil estudantes 160 mil. E por que 160 mil? Porque a previsão era de termos, em 2010, 320 mil estudantes no ensino médio. É importante dizer, eu fiz uma fala hoje no webinário de Vitória, da Mata Centro, e eu levei esses dados e já comecei a pensar na época. Hoje, censo de 2019, nós temos 219 mil estudantes no ensino médio do estado de Pernambuco. Então, veja, gradativamente esse número vem diminuindo e facilitando até a gente atender o total, né, as pessoas como um todo. É verdade. Ô, professor Paulo Dutra, me conte aí lá a configuração inicial, o senhor chegando, não é, como gerente geral de educação integral, aquele primeiro time, quem foi que chegou com o senhor para começar e abraçar esse desafio que a gente está percebendo muito pautado no planejamento estratégico, né? Onde vocês tinham metas ano a ano de implantação, onde foi feito um diagnóstico, um estudo para se projetar onde se queria chegar. Então, quem foi que chegou ali com o senhor para o seu time? Como foi que o senhor montou? Conte aí essa história.
É importante dizer, Maria, eu me acho uma pessoa muito empreendedora, mas ao mesmo tempo eu Sim. falo pouco, eu sou muito de observar. Então, no primeiro momento, eu tinha uma construção muito antiga com a professora Socorro Rodrigues. Eu digo sempre que eu passei todo esse tempo à frente de cargos de gestor, da regional. Eu nunca persegui ninguém porque eu já fui perseguido. Eu já passei 2 meses sem receber salário enquanto professor, porque eu tentei uma cadeira e politicamente eu fui perseguido. Então, isso dói muito e a gente não quer para os outros o que a gente não quer para a gente. E professora Socorro Rodrigues, eu digo que foi aquela gerente da GRE que era meu ponto enquanto gestor de escola. Muito interessante. E nós Entendi. firmamos uma parceria muito boa. Quando eu fui trabalhar na regional, ela ficou também como gerente lá, na época era que trabalha com pessoal e que trabalha com a parte administrativa. Eu não lembro. Entendi. Hoje deve ser GG Pré, uma coisa assim. A Gerência Geral de Gestão de Rede. Gestão de rede, exatamente. Que hoje é gestão de rede. E aí o que é que eu fiz? Minha primeira ideia. Desse ano que nós trabalhamos. E também Daniele Freitas. Eu disse, eu não vou chegar numa empreitada dessa sozinho. Aí, que hoje é assistente do GP. Que hoje é assistente do GP. Veja como esse mundo é redondo. Que Verdade. foi gerente regional também. Então, Daniel, eu disse assim, eu convidei Socorro para a gente trabalhar essa parte administrativa, compreender, entender, e trabalhar com o pessoal. Para trabalhar com recursos humanos, entender aquelas pessoas. Nós estamos falando de 20 escolas, 20 centros que já existiam, e 31 escolas de referência que iam ser implantadas. Então, iam ser implantadas 51 escolas. O desenho foi esse. Mas aí é importante que se diga que eu saí de uma gerência regional com 116 pessoas que trabalhavam comigo e fui para uma gerência geral com 23 pessoas. Eram apenas 23 pessoas nessa gerência geral. Primeira reunião cabia numa salinha, na sala do gerente, a nossa primeira reunião. Mas cheguei com Socorro Rodrigues e professora Daniele Freitas. E aí lá, assim que cheguei lá, comecei a ver, para montar uma política dessa, nós tínhamos que ter um pedagógico forte. E aí descobri a professora Ana de Pádua, que estava respondendo por uma escola em Pojuca, algo assim pelo centro. Eu disse, não, vai ser essa. E trouxe para perto de mim e que ficou até o fim, esses 10 anos. Eu digo que eu me segurei muito nessas 3 grandes mulheres. Porque eu digo assim, professora Socorro Rodrigues, lá no administrativo, Daniele começou e depois vieram outros. Veio Elaine, que está com você, veio Tiago, nos recursos humanos, cuidando das pessoas. Tem uma coisa muito séria que tem até hoje, que é a gratificação desses profissionais. E professora Ana de Pádua, com aquele pedagógico, na visão do que era o centro, e a gente conseguindo colocar o que a gente acreditava enquanto política pública para os nossos professores, nossos estudantes. Então, eu digo que foi isso que fez ter o sucesso que esse programa tem, que a gente pode dizer que tem hoje. E aí eu digo, sem sombra de dúvidas, sempre valorizando, sempre com os nossos gestores, professores, que assumiram conosco, naquela época, aquelas 51 escolas. Nós temos vários gestores da época. Nós temos Clarice, né, professora Clarice, lá em Salgueiro. Nós temos Maria José, que é de Escola Técnica hoje. Nós temos Fabiana, que começou com a gente lá atrás, em 2008, em Caruaru. E tantas outras, Foi muito difícil também para eles me aceitarem. Eu entendo isso. Eles eram 20 gestores selecionados por empresas, por empresários, enfim. E, de repente, lidar com um gerente geral que vinha da rede, que era que vinha, na sua essência, a política pública. Então, eu acho que foi muito difícil para eles também. Mas, juntos, nós construímos e estamos aí, comemorando os 12 anos. Isso é que é 12 anos. Né? Então, assim, um time coeso, competente, não é? Enquanto o senhor falava, várias manifestações aqui no nosso chat, das pessoas reconhecendo o profissionalismo de Socorro Rodrigues, de Daniele, de professora Ana Pádua,
que é uma sumidade, né? O que É verdade. dizer dessa profissional que liderou pedagogicamente esse trabalho aí junto ao senhor. Mas aí, aproveitando essas memórias, boas memórias, eu queria que o senhor puxasse aí uma história, aquela dos bastidores, de um momento bem marcante que vocês viveram juntos, porque nesse movimento de virar a chave, de tornar a política pública, de ganhar escala, vocês precisaram convencer comunidades escolares, vocês precisaram ir mesmo para um debate de defesa, para que as escolas de tempo parcial fossem transformadas em escolas de tempo integral. E aí, que história, que momento marcante tem aí na sua memória, no seu coração, que fala desse desafio de quando tudo começou? Eu lembro bem, você falando aí, você questionando e eu lembrando aqui, recordando. E o que me vem muito à memória, principalmente porque aconteceu quando nós estávamos juntos. Muito interessante. Nós fomos fazer uma visita em Carpina, numa escola de Carpina, a professora Cléia. Eu lembro bem dessa visita. E estávamos mesmo, eu, professora Ana de Pádua, Socorro Rodrigues e Daniele. E nós íamos voltando. E aí, em São Lourenço da Mata, a Escola de Referência Ensino Médio Conde Correia, que a gestora é a mesma até hoje, a professora Jael, ela não me deixa mentir nessa história, havia um movimento do sindicato que nós queríamos privatizar as escolas. Então, era um movimento de privatização. Então, as escolas se reuniram, essa escola se reuniu, levou o sindicato para dentro da escola, alguns vereadores da cidade. Isso é por volta das 8 horas da noite, marcaram essa reunião. Mas, para encurtar a história, nós chegamos lá 9 horas da noite. 9 da noite, nós estávamos voltando. E a professora Jael liga louca. Professor Paulo, vem aqui. Aí a professora Ana estava no carro comigo. Vamos sim, nós estávamos em 2 carros. E aí liga para lá, liga para cá. Foi Socorro e Daniela também. Quando nós chegamos, as pessoas gritavam e me vaiavam. Sabia nem quem eu era, mas chegou o homem da secretaria que vai privatizar as escolas. E isso era muito doloroso para mim, porque eu sou da rede, eu sou professor da rede, eu fui, como vocês sabem, fui gestor de várias escolas, então nunca que eu ia estar encampando uma bandeira de privatização de escolas. Mas aí eu fui, e quando nós chegamos lá, eu digo que era o circo armado, as pessoas gritando, professores, sindicalistas, o sindicato se tepa em peso. E aí chamaram para compor a mesa. Eu disse, meu Deus do céu, eu vou para essa mesa, eu não vou nem me deixar falar. Parece que eu estava adivinhando. Lembro tanto, a professora Ana de Pádua, ela sempre foi muito forte, né? E aí a professora Ana de Paula chegou do meu lado, pegou no meu braço, aí disse, quando o senhor for sentar à mesa, eu vou com o senhor, que o senhor não pode só. É uma história de muita força naquele momento. Sim. Eu senti muita verdade, muita força. Ela para defender um legado, eu digo, de 20 escolas. Eu para defender um legado que eu queria implementar enquanto política pública. E nós fomos, ela disse, eu fico calada, mas fico sentada do seu lado. O senhor não vai só. Eu achei isso tão interessante. E eu querendo não ir para aquela... E fui. E na hora de falar, Maria, eu acho que foram uns 15 minutos de vaia. Aí disse, meu Deus do céu, eu nunca fui tão vaiado sem nem abrir a boca. E aí... Imagino. E aí falou uma mãe, falou um aluno. Acho que era tudo ensaiado. Mas o novo realmente deixa muitas dúvidas. As pessoas não nos conheciam, não conhecia talvez de como iniciou, que Dr. Marco Magalhães ligado, presidente da Philips, e tinha essa... E eu acredito, inclusive, que a filosofia, o que ele pensa, é diferente do que eu penso. Uhum. Uma vez foi dito a mim, ó, o pessoal está pedindo tua cabeça. Eu disse, o que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer diferente. A gente tem que fazer o que a gente acredita, não é? E nós fomos para essa reunião e conseguimos implantar, eu digo que pela liderança também da professora Jael, com seu grupo, e a escola também foi transformada em escola de referência, está hoje em São Lourenço, liderando com outras mais 3 escolas, uma escola técnica. Então, isso é muito bonito da gente recordar. Eu quero lhe agradecer, Maria, por essa oportunidade da gente estar podendo contar essas histórias, da gente reviver e, ao mesmo tempo, celebrar esses 12 anos, né? Não foi diferente com você, não. Não foi diferente com você. Pois é. Onde é que eu lhe conheci? Professora Ana organizando um trabalho pedagógico e você fez às vezes. E dali que a gente começa a criar. E pelo menos eu penso assim.
a criar esse elo forte. E eu digo sempre, essa política ela continua até hoje e vai perdurar por muito tempo ainda, por conta dos guerreiros que nós temos nas nossas escolas. Você era o quê? Professora de biologia de uma escola de referência. Tony, o saudoso Tony, o quanto ajudou a gente. E nós Demais. aprendemos muito com a professora Ana, quando ela dizia, vamos fazer um intercâmbio entre essas escolas. Aprendia quem ia e aprendia quem recebia O aquela monitoramento, não era, deputado? aquele monitoramento. Ali foi o grande divisor de diálogo. A proposta curricular. Primeira proposta curricular, o que era? Era pegamos todos, e aqui vai um agradecimento muito, muito sincero à professora Ana de Pádua. Nós pegamos todos os professores, por disciplina, trouxemos para aqui, para Recife, das 51 escolas, Eu por estava disciplina. lá. De biologia. Biologia. Juntamos quem? Juntamos educação física e artes, que eu digo que também é um grande diferencial, sabe? Sim. Sabe, Maria? E aí a gente não pode esquecer, que tudo baseado na filosofia do professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Pois é. Muitos chegaram para mim e disseram, professora Ana de Pádua não suporta professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Mas não era isso que nós construímos nos nossos estudos. Não era isso que nós vivenciávamos o tempo todo, a pedagogia da presença, os pequenos nadas que ele nos ensinou, o autocuidado. Enfim, eu acredito, Maria, que essa minha sensibilidade de empreender a partir de... Eu não quero inovar, vamos trazer de fora. Cheguei agora para trabalhar e fui assim em todas as escolas que eu passei. Fui assim em todas as escolas. Uma ou duas pessoas que você precisa para dividir, mas valorizar muito o que está lá, o que está posto. O que Eu sei. encontrou lá. Daí, preservando os aprendizados, não é, deputado? Professor Paulo Dutra. Lógico. Os aprendizados do passado, você construir o futuro. E aí o senhor tocou num ponto que numa live comemorativa de 12 anos da política pública de educação integral, esse tópico não pode faltar, que é o pedagogo mineiro Antônio Carlos Gomes da Costa, não é? A gente sabe que um diferencial dessa política pública em Pernambuco é que o tempo integral é visto como uma estratégia para materializar uma educação integral. E eu queria que o senhor dissesse aqui para a gente como foi esse contato, né, com Antônio Carlos. Ele já é falecido. Então, quando o senhor chegou, como foi essa relação, essa convivência com Antônio Carlos Gomes da Costa? Já temos mais de 340 pessoas conosco e eu tenho certeza que essa fala, essa memória vai ser muito inspiradora. Eu digo que o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, ele era uma pessoa especial, ele era uma pessoa diferenciada. Eu tive vários contatos com ele, aprendi muito com ele, da paciência, da tranquilidade, do não falar de ninguém, e do ouvir de todos. Ele tinha uma coisa assim, uma paciência que era admirável. Eu lembro dos encontros que nós tivemos na Oi Futuro, no Rio de Janeiro, aqui no ginásio pernambucano, mas foi muito interessante. Já era o ano de 2008 e ele precisava, eu digo pagar, a palavra é pagar, porque ele estava devendo 2 encontros com os nossos gestores. E tinha vindo de um contrato anterior. E foi dito a mim, olha, eu não sei se ele tem condições de fazer, porque ele está muito debilitado, coisa e tal. Não, mas ele não está devendo. Vamos trazê-lo para pagar essa dívida. E eu quero trazer para os 51 gestores. E fizemos isso no ginásio pernambucano. Trouxemos o professor Antônio Carlos no primeiro momento para os gestores e depois para alguns professores e coordenadores. E eu me encantei com a fala dele. Por quê, Maria? Porque o professor Antônio Carlos tinha na sua essência Paulo Freire. Ele foi discípulo de Paulo Freire. Ele estudou teologia. Ele contribuiu. O ECA está fazendo agora 30 anos. Ele foi um dos pensadores do ECA. Então, isso para mim, vai ser ele. Porque quando nós estamos pensando numa política pública, quando nós pensamos em mudança e que vai mudar a vida de muita gente, professores, estudantes, nós temos que ter aí... Você vê, eu falei agora há pouco. Fui com a professora Socorro Rodrigues, com Daniele para cuidar das pessoas, Socorro no administrativo, e fui com a professora Ana de Pádua para o pedagógico.
não foi diferente do professor Antônio Sim. Carlos Gomes da Costa. Precisava ter uma filosofia, e a filosofia foi essa que nós utilizamos. Então, todo o tempo que eu passei era falando de professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Sofremos muito, mas muita, eu diria, muita crítica, porque ele tinha livros publicados, Aham. mas ele não era da academia. E aí, a própria Secretaria de Educação criticava Hum. muito. É interessante, às vezes eu penso que esse programa ele teve muito para não dar certo. E teve tudo para dar Uhum. certo, porque foi feito por nós. Nós que eu digo, nós professores da rede. Porque era muita crítica. Até de charlatão disseram a mim que ele era. Era tipo uma empresa que era ganhar dinheiro. E isso me doía muito. Mas cada vez eu ficava Entendo. mais forte. Eu lembro que no mestrado, no meu mestrado, e que eu citei várias vezes o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que eu fiz exatamente o estudo, a pesquisa, de se esse programa valia a pena ele ser colocado em Uhum. escala. Então, eu peguei o menor IDEP de uma escola, em 2013, e o maior IDEP de outra. Coincidentemente, o menor foi de um centro experimental, um dos 20, e o maior foi da escola lá de Fabiana, Arnaldo Assunção, em Caruaru, que entrou no ano de Caruaru. 2008. E pesquisa é isso, pesquisa é isso. E eu fui pesquisar e vi que estava dando certo. Não tinha por que dar errado. Então, veja, e aí, Uhum. uma outra pessoa que a gente não pode esquecer nesses 12 anos é professora Ivaneide Aurea. Porque, veja, eu usei a mesma lógica. Verdade. O que eu peguei para trazer comigo, para implantarmos, pegamos também na filosofia. E nós fizemos encontro com todos os gestores. Quem for gestor aí dessa época, que estiver me ouvindo, sabe disso. Com Ivaneide Vai Aurea. lembrar. O nome ainda era tese. Era uma tecnologia educacional empresarial. Isso. E ela mudou para TA. Ela aprendeu conosco também, eu digo, entendeu? Todos nós aprendemos juntos. E nós íamos para Uhum. hotéis. E era para o Professor Antônio Carlos. E aí, o professor Antônio Carlos nos apresentou Alfredo Gomes da Costa. Outra grande contribuição que Sim. ele vem nos dando, que ele nos deu esse tempo todo. E é bom dizer, aproveitar para convidar todos vocês, mais de 300 que estão aqui conosco, que no dia 22 agora, às 19 horas, nós vamos estar, 22 de julho, nós vamos estar com o professor Alfredo falando um pouco da educação interdimensional em tempo de pandemia. E o que é que a gente trazia de tão verdadeiro e tão forte, Maria? A educação interdimensional. Fomos Uhum. estudar juntos e construir o que hoje é projeto de vida. Eu vejo hoje as pessoas darem palestras sobre projeto de vida. As pessoas hoje escrevem sobre projeto de vida, mas quem criou, quem pensou, quem escreveu primeiro foi o professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Então, eu acho que isso precisa ser resgatado, é bom que se diga. Isso. Cada hora que eu falo, eu me recordo de uma parte e agradeço a você por essa oportunidade de estar dividindo aqui, É. comemorando realmente de uma forma tão especial esses 12 anos de política pública. Então, veja, em termos de, eu digo assim, de uma filosofia maior, era a tese, era o Sim. acompanhamento mesmo monitorado dessas escolas, com a professora Ivaneide Aurea, e era a educação interdimensional, e era o projeto de vida, e era a parte pedagógica de como ver esses novos valores para essa escola integral, não só de tempo integral, mas integral, de professor Antônio Sim. Carlos Gomes da Costa. Eu acho que esses dois, eu digo que é o tripé. Nós chegamos lá com três e depois viemos com o professor. E a gente não pode esquecer, professora Zoraci. Pescamos também, Sim. trouxemos da escola a professora Zoraci Guerra e começou a acompanhar esses núcleos. Esses núcleos, não eram núcleos de gênero na época, mas os chefes de núcleo socioeducacional que trabalhavam nessas escolas. Então, eu acho que essas pessoas foram agregando. A afinada Rita de Cássia, que estava lá fazendo as licitações. A Eu parte lembro financeira, a parte né? financeira. Então, eu acho que essas questões, esses pilares foram dando Isso. sustentação ao que somos hoje. É verdade, uma base sólida, né? Então a gente percebe que essa política pública tem de verdade uma base muito sólida no que diz respeito aos pressupostos teóricos, metodológicos, né?
trazido aí no bojo da educação interdimensional, com o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, Ivaneide, com a tecnologia empresarial aplicada à educação. Eu fiz várias formações com Ivaneide, Zoraci, capitaneando esse trabalho com protagonismo juvenil, com projeto de vida. E a gente percebe que esses passos foram dados de uma maneira em que se havia um compromisso muito grande com a educação pública de qualidade, não é? Não era ganhar escala não era crescer por crescer, era aumentar em número, mas também preservando a essência, não é, da política pública. E aí, nesse sentido, o senhor tem uma história, não é? Porque nessa live de hoje a gente tá revelando esse lado do deputado contador de histórias, não é? E eu já lhe disse algumas vezes que a sua trajetória enquanto servidor público, todos os desafios, todas as conquistas merecem estar escritas em um livro, porque fala de uma história muito inspiradora. E aí eu lembro que havia aquele movimento também de se olhar muito para o IDEP, não é? O IDEP é um índice de Pernambuco, um índice composto, combina proficiência e fluxo. Vocês estavam ali no começo também trabalhando com gestão por resultados. Isso eu tenho uma história bem legal para contar do saudoso ex-governador Eduardo Campos. Fale aí qual era a meta, o que é que ele esperava e o que é que aconteceu. Conte aí essa história para a gente, com relação ao IDEP de Pernambuco. Na verdade, Maria, quando nós começamos, foi feita uma avaliação do IDEP desses 20 centros. É tão interessante essa história. E o IDEP desses 20 centros, ele chegava a 4,86. Para a época, era um IDEP muito bom mesmo. Porque o da rede era 2,7, era 2,9, coisa desse nível. Então, quando foi realizado o primeiro IDEP com as 51 escolas, nós chegamos a 5. Então, Veja que coisa boa. O que dizia que não estava dando certo aquele gerente, passaram a ver com outros olhos. Como é que aumentaram os números de escolas e ele consegue chegar a 5? Entendi. É estranho, né? Então está dando certo. E nós tínhamos as reuniões de monitoramento com o governador Eduardo Campos, onde ele construía as metas, nos ouvindo. Mas ele sabia bem o que ele queria. E eu lembro de uma reunião, essa reunião acabou, acho que era mais de meia-noite no Palácio do Campo das Princesas. Era uma mesa assim, meio... É uma mesa... Ela não é um oval, é como se fosse em U. Um U com a ponta pontiaguda. E ele ficava na ponta. E quando chegou discutindo e vendo o número dos IDEBs dos outros estados. É interessante isso. E Minas Gerais estava em terceiro, acho que Rio Grande do Sul, Santa Catarina, primeiro, segundo. E ele olhou para mim, foi tão engraçado. Ele disse: Paulo Dutra, primeiro é interessante que se diga que como nós batemos a meta em 2010 de 160 escolas e que ele se candidatou novamente para governador do estado, ele levou enquanto bandeira de chegar a 2014 com 300 escolas. Pensando na totalidade, atendimento de 100% dos estudantes na educação integral. Isso é muito bonito de dizer, muito bom. Verdade. E eu acho que era 2011 ou 12. Aí ele olhou assim, ele tem uns dedos grandes assim, ele botou a mão assim. Paulo Dutra, em cima desses dados que estão aí, nós precisamos, em 2015, estarmos nos 5 primeiros lugares do nosso país. Então, ele queria estar junto de Minas, junto de Rio Grande do Sul, junto dos países de São Paulo. Era isso que ele queria, Rio de Janeiro. Em 2015, ele não viu, Maria. Mas nós chegamos ao primeiro lugar do IDEB. Primeiro lugar. Então, tem até uma foto histórica, né? Tem, a gente tiramos todos assim lá na sala. Então, veja. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, mas a educação de Pernambuco avançou como um todo. Avançou. Eu lembro que em 2007,
quando nós estávamos construindo o programa de educação integral, paralelo veio o Travessia. O Travessia também ajudou a regularizar o fluxo muito. Nós temos o Ganho Mundo, é bonito de dizer também. Ele deu uma meta para a gente. Uma das reuniões era o doutor Anderson, na época, doutor Anderson Gomes. Na época que ele disse assim, vocês vão sair daqui com dever de casa. Um prisioneiro é muito caro para o Estado. Quanto é que custa para a gente mandar um menino desse lá para fora estudar? Para ele voltar com toda uma bagagem cultural que só quem manda é filho de rico. Veja que coisa interessante. E nós fomos fazer o dever de casa, e nós fomos estudar, e ele queria cada vez mais fortalecer esse ensino médio. Então, ninguém pode dizer que foi só o programa de educação integral. Não, não foi. Um conjunto, né? Um conjunto de políticas públicas que levaram a isso. E aí a gente vem com o aluno conectado. Agora, a gente, mais do que nunca, precisa do computador para o nosso aluno, precisa do computador para o nosso professor. Mas foi pensado lá atrás e Pernambuco fez também o professor conectado. Isso. Então, eu acho que tudo isso junto, eu acho que Eduardo foi um líder que nos inspirou muito, mas também nos deu muita segurança. Porque nada disso tinha acontecido se ele não estivesse lá em cima dizendo, eu quero assim. Eu quero assim. Então, as metas eram claras. Sim. Nós corríamos atrás e conseguíamos levar aí o grupo todo. O deputado, registrar também que o nosso atual governador, né, Paulo Câmara, também foi muito decisivo nesse momento em que nós seguíamos com a ampliação, a expansão da rede em tempo integral, a expansão da rede de educação profissional, a bandeira que o nosso governador levantou de universalizar, e que hoje nós já temos 61% das matrículas. Então, o senhor viveu essa experiência também, não é? Com o governador Paulo Câmara. E eu queria que brevemente, a gente já está chegando a 40 minutos desse bate-papo. O senhor sabe que com 1 hora o Instagram derruba a gente, mas eu queria que o senhor falasse também dessa sua trajetória, porque tem uma coisa muito peculiar. O senhor rapidamente resgate aí os secretários de educação, porque eu sei que o senhor trabalhou com o doutor Fred Amâncio, por quem tem grande respeito, admiração, né? Vocês têm um trabalho aí muito alinhado, mas aí resgate os secretários que o senhor, enquanto secretário executivo, trabalhou, e fale um pouquinho também dessa gestão do nosso governador Paulo Câmara, o senhor também enquanto secretário executivo. Ele foi muito importante, não só nesse programa de educação integral, mas na continuidade, Maria. Eu penso que política pública é isso. E quando nós criamos lá atrás a Lei 125, era exatamente para isso, para tornar uma política pública. Porque só quem muda uma lei é outra lei. Então, precisa ir para a Assembleia, para poder a Assembleia mudar essa Lei 125. Então, veja, e Paulo Câmara foi muito importante, enquanto secretário da Fazenda, nós fizemos uma parceria, foi construída uma cartilha, ele esteve conosco no ETEPAN. Então, essa ligação dos outros secretários com a Secretaria de Educação para o Programa de Educação Profissional sempre foi muito salutar, sempre foi muito, muito importante. E dá continuidade agora, porque quem é que criou o PE no campus? Paulo Câmara. O PE no campus vem fortalecer exatamente esse nosso estudante que passou. Nós temos estudantes de Timbaúba cursando na USP. Verdade. São 1.462 estudantes hoje, no estado de Pernambuco, que tem essa bolsa de R$ 950 por 24 meses. Então, eu acho que essa continuidade é muito salutar para os programas que aconteceram na educação do estado de Pernambuco. Sim. Mas, como você me perguntou, eu tive o prazer de trabalhar com Danilo Cabral em 2007 até 2010. Depois com o Nilton Mota, que eu digo que hoje eu construí uma amizade. Nilton Mota, para mim, hoje é meu irmão. Nilton Mota foi meu secretário também. Depois veio Anderson Gomes, doutor Anderson, da universidade. Depois Ricardo Dantas. E, por fim, Fred Amâncio. Tive o prazer de trabalhar com os 5 secretários, onde eu aprendi muito e também fui muito respeitado na minha forma de pensar. Eu digo sempre, às vezes as pessoas dizem, não, quando você passa muito tempo num cargo desse, é porque você vai se adequando aos secretários. Mas não houve isso comigo, nem houve isso com eles. Nós fomos nos adequando àquela política traçada lá atrás, em 2007.
todos nós queríamos e queremos uma educação de qualidade para os nossos estudantes. Então, eu digo assim, eu tive muita sorte dessa, eu digo assim, a política partidária não ter interferido. E quando interferiu, foi para me fazer deputado. E hoje mesmo eu dizia, eu devo à população de Pernambuco, porque ninguém é segundo suplente sem o voto da população, né? Eu tive voto Claro. dos professores da população de Pernambuco. Mas também ninguém assume. Eu digo no outro dia, porque na sexta-feira os deputados tomaram posse, na própria sexta-feira o governador chama dois para ser secretário, na segunda-feira eu tomo posse com a presença do governador, porque sempre na primeira reunião da Assembleia, a reunião solene que tem no plenário, o governador vai dar as boas-vindas, prestar conta e mostrar o seu plano de trabalho para os 4 anos vindouros. Então, eu tive esse prazer de ter o governador Paulo Câmara comigo lá na minha posse. Então, para mim, é um privilégio de que é por conta do povo e do governador que eu estou lá. É verdade, um justo reconhecimento. E eu quero lhe dizer que eu também me lembro de um momento, né, essa sua passagem, essa sua ida para um novo momento da sua vida, quando a gente fez uma cerimônia de transmissão de cargo, e aí com o doutor Fred, doutor Danilo esteve presente, né? Eu fazia parte do time como superintendente pedagógica, então eu me lembro assim de todo esse zelo, de todo esse cuidado para que o senhor fizesse por uma questão de mérito, não é? Pelas relevantes contribuições que deu, não é? Na área de educação ao estado de Pernambuco, o senhor fosse em missão para esse momento de se candidatar, de viver essa experiência como deputado. E todo esse zelo, todo esse cuidado, né, deputado, que tiveram com essa transição, que demonstra e que revela o quanto as políticas públicas de educação integral e profissional de verdade têm um papel protagonista no Estado. Mas o senhor trouxe uma coisa muito importante, que é justamente esse olhar para o todo. O estado de Pernambuco é referência porque há um conjunto de políticas públicas, de programas, de projetos que cuidam do todo da rede. E aí, já se aproximando do final dessa conversa, desse bate-papo, eu queria que o senhor falasse um pouco desse... A gente está aí faltando 10 ou 15 minutinhos para terminar, mas que o senhor falasse desse seu momento de agora, né? Na Assembleia Legislativa. Essa sua articulação com o nosso secretário, doutor Fred Amâncio, que é uma liderança, que eu sei que vocês trabalham de um modo muito alinhado também. Então, assim, como é que o senhor percebe esse novo momento, né? Ator implementador da política pública, não é? Enquanto gerente geral, depois secretário executivo e agora na Assembleia Legislativa levantando a bandeira da educação pública. Maria, é muito interessante. Eu vou contar 2 historinhas para você entender. Há uns 15 dias atrás, nós conseguimos aprovar, foi aprovado, os 80% de vagas das escolas técnicas estaduais para os estudantes oriundos de escolas públicas. E por que eu vou contar isso? Porque eu fui desafiado lá, a educação profissional ela vem para a Secretaria da Educação em 2009, final de 2010 para 2011, eu fui chamado pela promotora Eleonora e ela disse: como é que você faz uma reserva de vaga de 70%? Na época era 70% para a escola pública e 30% para a privada. Se não é lei, não tem validade. Então, veja, há 15 dias atrás, eu, enquanto deputado, nós fizemos uma revisão, chegamos a esse número de 80% para o público e 20% para o privado. Por quê? Porque só 20% dos estudantes estão na rede privada, então nós estamos dando equidade a esses alunos. Ninguém está privilegiando um em detrimento do outro. Então, eu vejo como um fechamento de ciclo. Quer ver outra história interessante? Eu participei a semana passada com uma outra deputada de uma live e tinha lá um diretor do sindicato. E a minha primeira reunião política com o governador Paulo Câmara, esse governador, nós estamos num momento muito difícil. Mas nesses 4 anos,
Vamos rever essa gratificação do integral, vamos tornar isso salário do professor. Nós temos com professores aí 12, 14, 16 anos trabalhando com a educação integral. Não é justo que quando ele se aposente, não leve essa gratificação, não leve isso enquanto salário. E aí, o que é que me surpreendeu? Esse diretor disse que é uma pauta do sindicato. Então, veja, eu contei no início uma história lá do Conde Correia. Eu de um lado, o sindicato do outro, que nós íamos privatizar. E hoje estamos, eu enquanto deputado, e um diretor do sindicato, do Sintep, brigando para incorporar a gratificação que realmente precisa ser incorporada. Tu estás entendendo? Então, para mim, é um momento de muita alegria. Eu digo assim, é fechando os ciclos, é podendo contribuir. Eu digo sempre que eu estou lá à disposição, nós estamos lá no gabinete 402, à disposição principalmente dos professores, dos alunos, das famílias, das pessoas que acreditam e precisam ter uma educação de qualidade, para que a gente construa, para que a gente faça valer as leis no nosso Estado. Então, veja, é um momento muito, eu digo, muito feliz. E ter uma relação com o atual secretário, com o Fred Amâncio, de muita tranquilidade, de diálogo, de construção juntos. Eu lembro que nós tivemos 2 audiências públicas, agora em tempo de pandemia. A primeira, ele participou conosco, que era exatamente a construção do protocolo da volta às aulas. Todo mundo em pânico, porque ia voltar às aulas em 1º de julho. E discutimos com o sindicato, com a CNTE, Helene estava lá, quer dizer, com pessoas que realmente militam por causa da educação. E esse protocolo, Pernambuco hoje tem um protocolo que até 31 de julho não tem aula, tem aqui um mês para construirmos, dialogar, para que todos os professores e estudantes voltem com tranquilidade. Então, eu acho que é um momento muito, para mim, muito gratificante. E poder trabalhar. Veja, eu fiz uma indicação para o governador, além dos tablets e da banda larga, fizemos uma indicação também na possibilidade de testar todo profissional de educação nesse protocolo, nessa volta às aulas, como uma medida preventiva. Então, é uma forma que eu acredito que posso contribuir com todos vocês, professores, e porque já estive aí, porque sei como são as estruturas das nossas escolas, sei que precisa, nesse novo normal, de um olhar especial, de uma estrutura diferenciada. Então, nós temos um diálogo muito, muito tranquilo em relação a essa construção. Muito bom, deputado. E a gente está completando aí 50 minutos de live. As pessoas já estão dizendo que a nossa live podia ser aquelas lives que duram 4, 5 horas, que o pessoal não está querendo se desconectar. Mas aí eu reforço que o deputado está no YouTube, não é, deputado? E lá no canal do YouTube ele também vai fazer essa transmissão dessa conversa com Alfredo Gomes da Costa. É uma conversa sobre educação interdimensional, então vocês vão ter a oportunidade de ouvi-lo, né, em outros momentos. Mas, assim, deputado, agradecer muito pela sua presença aqui na noite de hoje, não é? Essa visita ao passado que enche o nosso coração de alegria, de emoção, porque a gente volta, lembra e se alegra, não é? E de verdade se emociona, tantas histórias. Então, gratidão ao senhor por estarmos aqui juntos. Eu preciso dizer que tenho profundo respeito, admiração, uma consideração, altíssima estima pelo senhor, pelas oportunidades que o senhor também me deu, né, profissionalmente. E eu preciso dizer para todas as pessoas que estão aqui que o seu coração é enorme, é uma pessoa inclinada à prática do bem. Eu costumo lhe dizer que o senhor abençoa a vida das pessoas. Deus lhe usa como instrumento para abençoar a vida de tanta gente ao longo de 12 anos. Vem fazendo isso. Então, assim, eu queria que o senhor fechasse, fizesse uma palavra aí, uma mensagem final, comemorando esses 12 anos de uma história que o senhor escreveu, não é? Que estava ali nesse processo, sendo protagonista, autor dessa história. Na verdade, Maria, é agradecer mesmo. Meu sentimento é de gratidão, porque eu digo que eu representei a rede. Eu fico muito feliz com essa possibilidade
E eu vejo isso também. Eu dizia sempre, eu disse, se vocês olharem nas minhas gerências, são pessoas da casa. Nós construímos o conhecimento para ficar na casa, para que a rede cresça junto com todos. Então, é um sentimento de gratidão. Acho que as pessoas corresponderam muito bem. Você bem sabe disso. São pessoas que, eu digo que rodaram em várias... Não existe melhor nem pior. Nós éramos um time e que a gente precisa realmente de cada vez mais ser esse elo de ligação entre as pessoas, porque nós trabalhamos para o outro, não adianta. Nós precisamos ter esses nossos alunos lá acima da gente, nos representando lá no futuro. E aí eu quero aproveitar também para pedir a vocês que entrem lá, né, nesse canal do YouTube, que se inscrevam, que estejam conosco, que acompanhem esse material, essa live, ela vai estar lá também para quem quiser saber um pouquinho dessa história, construir com a gente. E meu sentimento, Maria, é de gratidão, é de agradecer a você pelo reconhecimento à minha pessoa e por também ter construído conosco, porque você sabe, é professora de biologia, você foi coordenadora de escolas integrais, semi-integrais, você foi superintendente, você foi gestora de escola, você volta a ser superintendente, você hoje é secretária executiva dessa rede que você faz parte. Então, acho que sua história é a minha história e é de tantos outros que nós temos na rede. Eu acho muito, muito importante nós que somos da rede, porque a gente vai construir, vai ficar na rede. Acho que a política partidária, ela dá essa possibilidade de você trazer de fora, mas é muito bom também quando você reconhece os da casa. Portanto, muito obrigado. Um abraço, um beijo no coração de cada uma que está aí nos ouvindo. Olha, estão pedindo para a gente fazer uma pose para poder o pessoal postar nos stories. Então, se arrume aí. Já me arrumei. Já se arrumou, a gente vai dar uma paradinha e as pessoas vão fazer uma foto para publicar no story. 1, 2, 3 e já. Pronto, deputado. Você não existe, não. Daqui a pouco a gente tá bombando nos stories do Instagram. Um abraço, obrigada a todas e todos que estiveram conosco nessa live especial que vai estar disponível daqui a pouquinho no Instagram, no canal do YouTube. Então, tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. Tchau, deputado. Um abraço. Outro.